Muito bem. Para nossa grande e maravilhosa leitura, nós temos o quê? A nossa canção motivacional. Vamos viajar na imaginação, ver o céu azul, com nuvens de algodão, visitar o rei da dona Roda, conhecer o príncipe, a princesa encantada. Mas se aparecer a bruxa má, o que é que o Geraldo faz? Eu falei o Geraldo, era uma vez. 1, 2, 3, o quê? Dá uma voadora na cara dela. 1, 2, 3. O quê? Aumenta um ponto. Dá um soco na cara. Já dizia minha. Era uma vez o caderno do Geraldo. Com a história de hoje, o problema... Com minha barriga. O problema... Começando a leitura, o coordenador seguindo Miguel. Todo mundo na sala já tinha acabado a prova. Menos o Carlos. Segue, Miguel. O Geraldo estava sentado um pouco atrás da carteira, onde ele se debruçava sobre a folha de exercício que a Janaína tinha entregado para todo mundo fazia um tempão. Que a classe já tinha terminado fazia um tempinho e que parecia que o Carlos não ia acabar em tempo nenhum. Supimpa! Supimpa nenhum. Veja, olha que interessante essa escrita. A Janaína tinha entregado a prova para todo mundo fazia um tempão. E a classe já tinha terminado fazia um tempinho. Mas o Carlos parecia que não ia terminar? Nunca. Não ia terminar em tempo nenhum. Então supimpa e nenhum. Que estranho! Ele achava que o Carlos era o menino da escola que mais gostava de fazer lição, tarefa, atividades. Mais gostava de estudar, mais aprendia coisas e sempre acabava as provas antes de todo mundo. Mas hoje parecia que ele não ia entregar a prova nunca. O que será que estava acontecendo? Segue, João. Que estranho! Isso já foi, João, acabei de ler. O que será que estava acontecendo? Você vai seguir. O Carlos não parecia. Por isso tem que prestar atenção, né, João? Próximo parágrafo. O Carlos não parecia. E a ser. O Carlos não parecia Ajuda, Rigote. se sentindo bem. Estava meio vermelho e o Geraldo achou que ele podia até estar chorando. Porque de vez em quando ele fungava, ele limpava o nariz na manga da camisa. Olha só, isso vai dar pistas pra gente por que o Geraldo desconfiou que estava alguma coisa acontecendo com o Carlos. O João acabou de ler, o Carlos parecia que não estava se sentindo bem. Ele estava meio nervoso, vermelho, e o Geraldo achou que ele podia até estar chorando. Porque de vez em quando ele fungava e limpava o nariz na manga da camisa. Aluno Lumière não faz isso não. Aluno Lumière pede licença e vai no banheiro só o nariz, né? Na manga da camisa. Supimpa na camisa! Próxima que lerá é a nossa Isabela. Ouvido atento. Que nojo! Tá lá na próxima página quem tá no caderno. Que nojo! Cadê a Janaína que não vai lá e pega a prova do Carlos e resolve isso? É como se tivesse escutado o pensamento do Geraldo. Ela foi até lá e pegou a prova do Carlos e libertou a classe para o recreio. Muito bem. Nós estamos na segunda página, quem tá com o caderno de livro, que é a página 36. A Isabela acabou de ler.
Que nojo! Cadê a Janaína que não vai lá pegar a prova do Carlos e resolve logo isso? É como se tivesse escutado o pensamento do Geraldo, porque logo que o Geraldo pensou isso, a Janaína foi e pegou a prova do Carlos e liberou a classe para o recreio, que a gente gosta de usar aqui a palavra intervalo, né? Supimpa no recreio! Próximo que lê é o Rigote. Bem alto para todos ouvirem. Oi, Geraldo. Porque os dois são Rigote. É, o Rigote Costa Longa. Oi, Geraldo. Não ouviu muitas coisas do que ela falou, porque o Tomás e a Fê, que estavam sentados atrás dele, não paravam de dar risada, mas ele ouviu alguns pedaços Ele se corrige. frases com o fim do mundo, repetir de ano, pessoa mais burra da escola e me encontrar na secretaria. Nossa, por que será que eles brigaram? Supimpa no brigaram. O nosso querido Pedro Rigote acabou de ler. O Geraldo não ouviu muita coisa do que a Janaína falou, porque o Tomás e a Fê estavam sentados atrás dele e não paravam de dar risada. Mas aí ele ouviu uns pedaços daquilo que a Janaína e o Carlos conversaram. Ele ouviu frases como: fim do mundo, repetir de ano, pessoa mais burra da escola e me encontra na secretaria. Então, o Geraldo viu parte só da história e aí ele já enfiou um monte de coisa na cabeça, caraminhola. Ficou pensando, meu Deus, vai acontecer uma coisa muito grave com o Carlos. E ele pensou, nossa, por que será que eles brigaram? E, gente, o Carlos e a Janaína brigaram? Que a gente saiba não, da outra história. Vamos ouvir. Segue a leitura. Sandra Maria. Bem alto, Sandrinha, para todos ouvirem. O Geraldo pensou em perguntar ao Carlos o que tinha acontecido, mas quando se levantou para isso, o Tomás acertou uma bolinha de papel na sua bochecha e atirou outra no Benjamin, que rebateu a bolinha com o estojo como se fosse uma raquete e a bolinha acabou acertando o Carlos na nuca, que virou para trás, olhando feio para o Geraldo. Se levasse e saiu da classe sem dar chance para o Geraldo dizer que não tinha sido ele. Veja, eu entendo que tem pessoas que leem mais baixo, mas se nós fizermos um silêncio pleno, um silêncio supimpa, um silêncio total, é possível ouvir. Porque vou provar para vocês como é possível. Vou ler no mesmo tom que a Sandrinha leu. O Geraldo pensou
em ir perguntar ao Carlos o que tinha acontecido. Mas quando se levantou para isso, o Tomás acertou uma bolinha de papel na sua bochecha. E a Fê atirou outra bolinha no Benjamin, que rebateu a bolinha com o estojo como se fosse uma raquete. E a bolinha acabou acertando o Carlos na nuca. E o Carlos virou para trás olhando feio para o Geraldo. Se levantou e saiu da classe sem dar chance para o Geraldo dizer que não tinha sido ele. Olha essa sequência. Vamos grifar a sequência. Você vai encontrar aí. Ó. A sequência vai ser: o Tomás acertou uma bolinha de papel na sua bochecha. Na bochecha de quem? Do Geraldo. Então o Tomás jogou uma bolinha de papel que acertou na bochecha do Geraldo. Isso a gente acabou de descobrir. Certo? A Fê atirou outra bolinha no Benjamin. E o que o Benjamin fez? Ele rebateu a bolinha com o estojo, como se fosse uma raquete, certo? E a bolinha acabou acertando em cheio em quem? Na nuca do Carlos. E agora? Se foi um que jogou a bolinha e o outro que jogou com o estojo e a bolinha rebateu, quem tem a culpa? Não sei. Não sei, exato. Tava uma guerra de bolinhas. Eu, se fosse o coordenador nessa época aqui, eu ia ter dado advertência pra todo mundo que tava jogando bola. Nunca vi fazer guerra de bolinha de papel na sala de aula? Ainda dá. Ué, a professora não dá lei. E ainda quando uma criança tá fazendo prova. Imagine atrapalhando. Isso é impossível de acontecer aqui, mas lá aconteceu. E o Geraldo tava olhando pro Carlos e não teve a chance, não teve tempo de dizer que não tinha sido ele. Que o Geraldo também tinha sido vítima de bolinha. O Geraldo levou uma bolada também. O Tomás jogou uma bolinha no Geraldo. Acertou na bochecha do Geraldo. Então o Geraldo tava lá, sem reação. Supimpa no ele. Para o Geraldo dizer que não tinha sido ele. Henrique se diz, eu me perdi, tá? Quando é o outro, você pode falar, a Elisa se perdeu. Agora, quando é de você mesmo, você diz, eu me perdi. Combinado? Muito bem. Não tem problema se perder, desde que você fale corretamente. Combinado? Então tá bom. Próximo a ler será o nosso amigo Davi. Ouvido atento, porque o Davi também não lê tão alto como outros e vocês são obrigados a ouvir. Geraldo pretendia ir falar com o Carlos, mas se esqueceu de tudo. Quando uma segunda bolinha da Fê acertou o Benjamin, encheu bem em tudo. Isso Bem no meio. bem no meio. Bem no meio da testa. E a guerra de bolinhas tomou O nosso querido Davi acabou de ler que quando o Geraldo, que ele falou, pretendia. O que é pretender, Miguel? Tem que obrigar. Tem a intenção. O Geraldo, ele tinha a intenção, ou seja, ele pretendia falar com o Carlos. Mas ele esqueceu de tudo quando uma segunda bolinha atingiu em cheio o Benjamin, que foi a bolinha que a Fê jogou, certo? Bem no meio da testa. E aí, então, a guerra de bolinhas, que começou com uma bolinha, acabou se tornando uma guerra de bolinhas. E aí, tá escrito lá, e a guerra de bolinhas tomou proporções épicas. João, o que quis dizer isso? Que a guerra de bolinha tomou proporções épicas. Exato. O que é isso? Supimpa no épica. O que é épico? Eu me perdi de novo. É aquilo que
fica pra história. Não, agora ele falou certo. Eu me perdi de novo. Agora ele falou correto. Se é o outro. Você se perdeu? Se perdeu? Então, aí é pra você, ó. Você se perdeu. Aí você fala, eu me perdi. Então você se perdeu. Quem se perde precisa se encontrar. Então se encontre. Pode ir, Davi. A galera, vejam só. Nunca mais esqueçam. O que é épico? O que o texto quis dizer? Que a Guerra de Bolinhas tomou proporções épicas. O que é proporção? Tem a ver com tamanho. Proporção. Então tomou um tamanho, ou seja, ficou gigante. Proporção épica. Porque épico é aquilo que nunca mais ninguém vai esquecer. Vai ficar para a história daquela turma. Vão passar 20 anos. Eles vão estar lá no 3º ano do ensino médio. E eles vão lembra daquele dia da Guerra de Bolinha? Ai, lembro. Nossa, o que aconteceu aquele... Vão, porque foi um fato histórico. Então vamos fazer agora? Até parece. Sigamos. História pra gente se divertir com elas. Não significa que a gente pode imitá-las. Tem história que dá pra imitar, tem história que não. Próximo a ler será você mesmo, garotão. O nosso querido Yasser. Acabou de grifar épico. Épico, né? Agora estamos na página 37. Lá em cima, parágrafo, voz de Yasser. Ouvido atento. Valentina, Yasser, tenha paciência. Teria saído aquecido pelo Geraldo no dia seguinte, Carlos não tivesse falhado a escola. Lê de novo essa palavra. Faltado a escola. Ah, bom, não é falhado, é faltado. Então, tudo isso teria sido esquecido se no dia seguinte... Se no dia seguinte o quê, gente? Ué, vocês não estão me acompanhando na leitura? Tudo isso poderia ter sido esquecido pela turma. Se no dia seguinte o quê? Tivesse faltado a escola. Quem? Carlos não tivesse faltado. Ou seja, todo mundo esqueceu o que aconteceu com o Carlos, mas no dia seguinte ele faltou na escola. Opa! Aí todo mundo ficou com aquele ponto de interrogação. Júlia! O que será que aconteceu, né? E agora é com você, Júlia. Então, supimpa na palavra escola. E a Júlia vai ler no dia seguinte. Não achei escola. No dia seguinte. No dia seguinte, o Geraldo começou a dia olhando para a carteira vazia do Carlos e se lembrando da briga que ele teve com a Janaína do dia anterior. Pronto. Muito bem, a Júlia acabou de ler que no dia seguinte, o Geraldo começou o dia olhando para a carteira vazia do Carlos. Por isso que tem aquela foto lá. Não tem a foto de alguém olhando para uma carteira vazia? Ah, vocês não têm problema, mas eu tenho. O Carlos faltou no dia seguinte. E o Geraldo ficou lá olhando para a carteira vazia do Carlos. E lembrando da briga que ele teve com a Janaína no dia anterior. Olha só, Tereza, na cabeça do Geraldo, o Carlos e a Janaína brigaram. Só porque o Geraldo não ouviu direito. O Geraldo ouviu só, sou a pessoa mais burra do mundo, vá pra secretaria, é o fim do mundo. Ou seja, ele ouviu uma conversa pelas metades e o Geraldo já concluiu então que o Carlos e a Janaína brigaram. Sendo que a gente sabe que foi isso. Vamos descobrir. E agora, gente, tem travessão. Vocês aprenderam desde o primeiro ano que quando aparece esse risquinho,
Finalizou o parágrafo e aparece um risquinho na outra linha, é a fala de um Personagem. ou de uma personagem. Nós vamos ver que quem vai falar é a Fúvia. Então eu quero voz de Fúvia nessa fala, voz de Fúvia, tá? Tem o nome de todos os personagens lá no início do livro, depois você vê, Yasser. Então, primeiro travessão. Todo mundo sabe onde está o primeiro travessão? Sabe, né? Então, voz de Janaína na voz da Valentina. Até rimou. Que não é voz de Janaína, não. É voz de Fúvia. Que ela vai falar Janaína, né? Vai. Janaína, cadê o Carlos? Perguntou a Fúvia. Olha que interessante. Perguntou a Fúvia é a fala? Não. Perguntou a Fúvia é uma informação que o narrador está dizendo pra gente. Pra indicar pra gente quem foi que falou. Quem foi que falou? Janaína, cadê o Carlos? Quem? E por que vocês sabem que é a Fúvia? Porque o narrador explica. Então o narrador ele faz um tracinho menor, repare. Traço maior, travessão, fala de personagem. Traço menor depois da fala do personagem, indica quem foi que falou, que é o personagem. Então perguntou a Fúvia. E aí eu vou dar uma dica, que quando você lê uma fala, você tem que fazer tons de voz diferentes. Se é a fala do personagem, você faz a fala do personagem. Se é o narrador, você muda o tom. Dica, narrador você fala com a sua voz. Personagem, você brinca com a voz, como se fosse outro personagem. Então vai lá de novo. Valentina. Janaína, cadê o Carlos? Perguntou a Fúvia. Faltou uma pausa aí. De novo, e brinca mais com a voz. Vamos lá. Voz de Fúvia, depois voz de narrador. Essa tá ótima, vai. Janaína, cadê o Carlos? Pausa. Agora, voz de narrador. Excelente. Você percebe que a história fica mais interessante? Então brinquem com isso, façam isso. Janaína, cadê o Carlos? Perguntou a Fúvia. E aí, quem vai responder agora? A Janaína. Vai, Ana, voz de Janaína. O Carlos não veio. Como seria uma voz de uma professora bem brava? Janaína, o Carlos não veio hoje. Essa professora é brava com voz doce, né? O Carlos não vem hoje. A Janaína falou meio que pra acabar a história, mas tem como acabar uma história com criança curiosa? Então eles vão continuar perguntando, vocês não acham? Então vai, João, próxima leitura. Ah, não, João já leu, né? João já leu? Já. Miguel também. Pedro Santa Cruz. Ele tá perdido. Então vai, Elisa. Às vezes já recebeu. Se ele não sabe, é porque não veio. Resposta, mas sem responder nada essa da Janaína. Vocês acham que quem pensou isso? A Fúvia. Não, o Geraldo. O Geraldo pensou isso, porque a Janaína respondeu algo que não responde muito, ó. Vamos ler juntos. Voltar lá. No primeiro travessão. Janaína, cadê o Carlos? Perguntou a Fúvia. Aí a Janaína respondeu. O Carlos não vem hoje. Aí o Geraldo pensou. Como não vem? Isso a gente já percebeu, né? Se ele não tá aqui, é porque ele não veio. Resposta mais sem responder nada, essa da Janaína. Parece resposta de alguns alunos, às vezes, em prova, que respondem uma coisa que não tá respondendo, né? É, a professora às vezes dá risada, porque você só repete o que tá no enunciado. Mas cadê a resposta, meu filho? Parece a Janaína respondendo. Ele não vem hoje. Ai, mas é óbvio que ele não vem, a gente tá vendo que ele não vem. A questão é... Então, por que... A questão é, cadê ele? Foi isso que a Fúvia perguntou. Cadê ele? Boa. Vamos fazer um carimbo de resposta que não responde nada. Que nem tá escrito aqui no texto. Então ele falou. E aí, o Geraldo agora vai perguntar pro Tomás, porque ele tá preocupado com o colega. O Geraldo vai perguntar pro Tomás. Voz de Geraldo, Tereza. Voz de Geraldo, Tereza. Poxa vida. Terezinha de Jesus. Tá todo mundo acompanhando a leitura, todo mundo sabe onde tá. Aposto que a Júlia sabe onde tá. Aposto que a Elisa sabe onde tá. Ajudem a nossa amiga Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão.
Acudiram 3 cavaleiros, um dos 3 com uma flor na mão, não lembro a letra. Chapéu na mão, isso. Aqui, garota, ó. A gente leu o primeiro travessão, ó. Leu o segundo, leu. Agora é aqui. O que será? Alguém ouviu a Tereza? Sabe por que não? Porque tem Valentina batucando e tem gente conversando. Então, silêncio. Tereza, leia de novo. Voz de Geraldo, Tereza. Ah, Tereza, essa podia ser só voz de narrador, que é a sua voz. Agora, o Geraldo, você tem que tentar brincar com a voz. Vai, de novo. Você consegue, força. Vai. Faz uma voz diferente. Imita a sua irmã, por exemplo. Você sabe como é a voz da sua irmã. Vai. Faz a voz do Carlos. Foi. Do Geraldo, melhor dizendo. O quê? O que será que aconteceu com o Carlos? Agora a voz de narrador. Perguntou o Geraldo. Então a nossa Tereza perguntou agora. Ela fez a voz de Geraldo perguntando: o que será que aconteceu com o Carlos? O Geraldo perguntou para o Tomás, preocupado com o sumiço do colega. Leia, Santa Cruz. Sei lá porque aconteceu alguma coisa com o Carlos. Sei lá por quê. Aconteceu alguma coisa com o Carlos? Veja, Santa Cruz, tem um ponto aí que faz você pensar na forma como você tem que ler. Que ponto é esse? Interrogação. Muito bem. E a forma como você leu, Santa Cruz, você não fez a interrogação, você fez uma afirmação. Você acabou de ler assim: aconteceu alguma coisa com o Carlos. E é assim que é para ler? Não, tem um ponto de interrogação. Então, qual é o tom? Como que a gente faz com a voz? É tom de pergunta. Aconteceu alguma coisa com o Carlos? Isso. Santa Cruz, você consegue. Então, leia de novo. Sei lá porque aconteceu alguma coisa com o Carlos. Melhorou. Ainda mais com esse R carioca, Carlos, gostoso, Carlos, né? Então, veja. Só que você esqueceu do primeiro porquê lá, ó. Que também tem um ponto de interrogação. Sei lá. Ó, sei lá por quê. Aconteceu alguma coisa com Carlos? Agora, Henrique. Ontem, na hora da guerra de bolinha, ele e a Janaína brigaram. E hoje ele não veio na aula. Você acha que isso é estranho? Muito bem. Desculpa, derrubei material de português de alguém ali. Bom, o nosso Henrique acabou de ler. Ontem, na hora da guerra de bolinha, ele e a Janaína brigaram. E hoje ele não veio na aula. Você não acha isso estranho? Quem vocês acham que perguntou isso? Hein, Miguel? Exato. Quem tá acompanhando a história sabe que foi o Geraldo. Eu não tô acompanhando. Tá prestando atenção pelo menos, né? Então tá bom. Supimpa no Geraldo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o 5º travessão, tá? Supimpa no Geraldo. Mas não tem Geraldo. Muito bem. E ninguém percebeu isso. O Geraldo ficou lá, ó. Lá no 3º travessão. O que será que aconteceu com o Carlos? O Geraldo perguntou. A gente já tá no 5º travessão, certo? Ontem, na hora da guerra de bolinha, ele e a Janaína brigaram. E hoje ele não veio na aula. Você não acha isso estranho? Quem acabou de ler isso? O Henrique. Pronto. Sabe quando você ouve a história pela metade? É o que aconteceu com a Fê. A Fê não tava nem aí, e daqui a pouco ela ouviu essa história de brigar. E ela, quem brigou? Intrometeu-se a Fê. Eu não acho que eles brigaram, respondeu o Tomás. Eu ouvi a Janaína mandar o Carlos encontrar com ela na secretaria, argumentou o Geraldo. Supimpa no Geraldo.
Quero ver. Quem tá acompanhando a leitura? Supimpa no Geraldo. É no 7º ou 8º travessão, mais ou menos. Agora a Fúvia vai falar. A Fúvia vai falar. E eu ouvi saindo da secretaria. O que a Fúvia quis dizer? Eu ouvi. Isso, eu vi ele. Ele quem? O Carlos. Então a Fúvia vai falar, eu ouvi, ou seja, eu vi o Carlos saindo da secretaria com uma cara de choro. Mas eu não falei com ele porque ele saiu correndo. Foi muito estranho. A Fúvia alimentou ainda mais a ideia de que tinha acontecido alguma coisa ruim com o Carlos. Quem se encrencou e foi para a secretaria? Olha, mais um pegando a história pelas beiradas, né? A coitada da Fê ouviu só a palavra brigando. Aí agora vem o Benjamin e ouve a palavra secretaria. Que aconteceu alguma coisa ruim. E aí ele já fala, quem se encrencou e foi para a secretaria? É como se fosse ir para coordenação, quando você tem que levar uma bronca, entendeu? Nossa, a conversa parecia um telefone sem fio. E depois de um tempo, ficou claro para eles que algo ruim tinha mesmo acontecido com Carlos. E eles sabiam disso por vários motivos científicos. É uma brincadeira que o material faz com a gente. Porque tá falando que eles sabem que aconteceu algo ruim com o Carlos por vários motivos científicos. Ou seja, que tem provas de que aquilo é uma verdade. Será? Vamos ver os motivos que eles acham que algo aconteceu de ruim com o Carlos. Agora são os pontinhos. Estão vendo os pontinhos lá? Começando com a palavra O Carlos, com a letra O e a palavra Carlos. Todo mundo achou? Primeiro pontinho. Primeiro motivo científico que todos têm certeza que aconteceu alguma coisa ruim com o Carlos. Primeiro, o Carlos não terminou a prova e parecia estar sofrendo. Pode escrever o número 1 aí na frente, que é o primeiro. Primeiro motivo. O Carlos não terminou a prova e parecia que estava sofrendo. Verdade. Isso é o motivo. Segundo, agora ponha o número 2. Depois da prova, ele passou o dia largado na carteira. Verdade. No dia anterior, o Carlos ficou emburrado na carteira. Então alguma coisa ruim aconteceu. Terceiro motivo. Não brincou com ninguém. Quarto motivo. Pode escrever o número 4 ali na quarta linha. Estava de cabeça baixa e com cara de que ia chorar. Verdade. Isso aconteceu mesmo. E tudo isso devia significar que talvez ele tivesse sido expulso. Supimpa do expulso. E tudo isso devia significar que talvez ele tivesse sido expulso da escola. Ou suspenso. Mesmo que isso não existisse na série deles. Então, naquela escola do segundo ano, ninguém pode ser expulso. Aqui no meu pode. Já teve, tá? Sério? Sim. Logo depois, a Fúvia foi falar pra Janaína que não era justo expulsar o Carlos da escola só porque ele tinha brigado com ela, porque ela não deixou ele terminar a prova, que ele não conseguia fazer, porque ele tinha dificuldade com a matéria, ou por outro motivo justo, e que expulsar ele, ou suspender, ou dar bronca, era injustiça. Porque é normal a gente não saber as coisas antes de aprender. Né, Tereza? É normal a gente saber as coisas antes de aprender? Não. A gente só sabe depois que aprende. Como que você vai saber sem aprender? Então é normal não saber as coisas sem ter aprendido. Ah, pai ensinou, então você aprendeu. Veja que diferente. A confusão armada foi maior que a confusão dessa frase que a Fúvia falou sem vírgula, sem fôlego e com lágrimas nos olhos, como ela sempre falava quando ela estava brava com alguma coisa. Então a Fúvia falou tudo isso sem respirar. Vou até tentar. Vamos lá. Não é justo expulsar o Carlos da escola só porque ele tinha brigado com ela, porque ele não deixou ela terminar a prova, que ele não conseguia fazer, porque ele tinha dificuldade com a matéria, por outro motivo justo que qualquer uma pessoa pode saber que expulsar ou suspender alguém ou dar bronca é uma injustiça e é anormal que a gente não saiba as coisas antes de aprender. Mesmo assim,
A Janaína entendeu o que a Fúvia quis dizer. E ela foi direto procurar quem ela achava que estava por trás do mal-entendido. E quem que a Janaína achou, Tereza? Os quatro. Os quatro quem? Geraldo, Fernanda, Benjamin e Tomás. Já vocês vão pro intervalo, eu vou terminar de ler. Os quatro já pra baixo! Ou seja, eles tinham subido na árvore. Outra coisa que nesse colégio não podia, né? Mas lá eles fizeram isso. Os quatro já pra baixo! A Janaína falou no pé da árvore. Como você achou que a gente... Oh, como você achou a gente aqui em cima? Perguntou o Geraldo. Como? Como? De quem é essa muleta encostada aqui no tronco da árvore? E se essa muleta tá aqui, onde está o Benjamin? E se o Benjamin está na árvore, onde está o resto da turma? Ou seja, o Benjamin que deu bobeira, né? Largou a muleta lá embaixo, todo mundo já sabia que tinha alguém em cima da árvore. Pô, de novo, Ben! O Geraldo reclamou com o amigo. Esconde a muleta direito, já falei! Geraldo, Tomás, Benjamin e Fernanda desceram da árvore. Lógico. Vamos conversar na sala. Os quatro, disse a Janaína. E lá na classe, a Fúvia esperava por eles sentada em uma carteira com cara de desculpa, encrenquei todo mundo. Por quê? Porque a Fúvia que falou que é injusto expulsar o Carlos e tá. E aí a Janaína falou, mas quem tá falando de expulsão? Quem que inventou essa história? Aí a Janaína logo pensou, só pode ter sido o quarteto. Quarteto Confusão. Tomás, Fernanda, Benjamin e Geraldo. E aí ela foi atrás deles e trouxe eles pra sala. E lá na sala, a Janaína falou. De onde saiu essa história de que o Carlos foi expulso da escola? Aí no próximo travessão tem o que ali, gente? 3 pontinhos, né? Ou seja, silêncio total, todo mundo fica ali, ó. Ninguém falou nada, né? A Janaína devia estar brava, então eu vou fazer uma voz brava. De onde saiu essa história de que o Carlos vai ser expulso da escola? Silêncio mortal, ninguém falou nada. Por que vocês acham que ele foi expulso? Aí o Tomás, é que ele não veio na aula hoje. E o Geraldo falou, e você brigou com ele ontem. Eu ouvi você mandar ele pra secretaria. E ele saiu de lá com cara de choro. E não brincou mais com ninguém. Ficou quieto na carteira dele com cara de choro. E hoje ele não veio na aula. Ou seja, todo mundo tinha uma desculpa para dizer que ele foi expulso. Gente! O Carlos não foi expulso. E eu não briguei com ele. Eu devia ter explicado melhor o que aconteceu. Desculpa, eu não percebi que vocês estavam tão preocupados com ele. E eu não sabia que tinham escutado uma conversa pela metade. E entendido tudo errado. O que aconteceu foi o seguinte. O Carlos não conseguia terminar a prova de ontem. E eu falei para ele ir na secretaria para a gente marcar uma aula de reforço. É só isso. E cadê ele? Por que ele não veio hoje? Perguntou a Fúvia. Porque ontem ele estava começando a ficar gripado e em vez de ele dormir, ele ficou a noite inteira estudando matemática. Verdade, lembra que a gente leu? Que ele ficou debaixo da coberta com a lanterna estudando o livro? E aí ele não dormiu bem, acordou gripado. E o resultado foi que hoje ele acordou com febre e não pôde vir à escola. Ah, tá. Tudo explicado. Problema resolvido. Mistério solucionado. Agora todo mundo podia voltar para o intervalo. E todos foram aliviados porque o Carlos não tinha sido expulso. Todo mundo menos o Geraldo, que ficou mais um tempinho imaginando como seria ficar com febre só porque não sabia a resposta para uma pergunta da prova. Será que é igual ficar com febre de saudade da mamãe? Isso o Geraldo já tinha sentido e ele achava isso muito ruim. Coitado do Carlos. E hoje ele ainda ficou sozinho em casa só por causa da escolástica e suas frutas. Ele não é obrigado a saber tudo. Será que ele sabe as respostas das perguntas de pontinho da minha mãe? O Geraldo pensou nisso e teve uma ideia. Voltou para a classe e escreveu num papelzinho. O que é um pontinho preto em cima da torre do castelo? Ponto. Amanhã, se o Carlos vier na aula, vou ensinar a ele
os problemas dos pontinhos. E aí ele fez, obviamente, um desenho incrível, né? Que é o Carlos na cama, doente, com um livro de matemática, as frutas tudo desanimadas, O professor achava que isso e uma fruta fez um balão escrito fique bom, ou seja, fique bem, né? Sai logo. Certo? Muito bem. Eu posso ver de novo o desenho? Vou passar, mostrando. Professor, eu acho que é mais calmo. Ah, e o da árvore, ó, os quadros na árvore. Deixa eu ver. Nossa, veio aqui perto. Esse é o da árvore e esse ali na cama. Bom, momento mais esperado do dia. Expectativa! Vou pegar uma agenda. Eu vou pegar no meio, porque no meio é recheio. Isabela já foi. Isabela, quem você escolhe? Não. Pessoal, cada um senta, ela vai escolher sem pedir. Sentou em 5, 4, 3, 2, 1. Isa, rápido. Só responde, Isa. 3, 2, 1. Ana! Palmas pra Ana! Não, a Ana não levou o Geraldo ainda. Palmas pra Ana, que vai levar o Geraldo. Ana, pega o material de livre e põe na mochila, porque então você faz lá no final a entrevista com o Geraldo. Ó, a prova que a Ana não foi é a própria entrevista. Quer ver, ó? Olha aqui, ó. Entrevista do Geraldo, ó. A prova de que ela não foi. Ó, não fez a entrevista do Geraldo, que só faz quem leva o Geraldo. Então, essa é a página 111, você faz a entrevista do Geraldo. E vocês vão levar para casa o material de livre também, porque página 27 tem a tarefa. Quem não fez, faça, tá bom? Quem já fez, deixa o material aí. Material de livre na mochila, quem não fez a tarefa, da página 27. Livro do Geraldo aqui na mesa da professora. Lancheira, fila e intervalo.